A medicina tem avançado cada vez mais na compreensão da capacidade que o corpo humano possui de se recuperar, cicatrizar e de se regenerar. Nesse contexto, a estomaterapia desempenha um papel fundamental no cuidado de pacientes com feridas, estomias e outras condições que exigem acompanhamento. Como funciona esse processo de regeneração? Quais são os avanços das ciências nesta área? E qual a importância do estomaterapeuta na promoção da saúde e da qualidade de vida? É sobre isso que vamos conversar hoje. Aqui, no programa Café com Leite, na TV Verde Vale, na parceria com a TV Café com Leite e também com a TV Cariri, além das nossas plataformas digitais, onde você assiste esta e todas as nossas edições. A minha convidada é a doutora Mirna, ela que é enfermeira e especialista em estomaterapia. E o nosso tema de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o poder da regeneração do corpo e o papel do especialista de estomaterapia. Doutora Mirna, que bom ser aqui no Café com Leite para se deliciar de um cafezinho e em troca me proporcionar ricas informações sobre esse tema, né? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. É uma alegria estar aqui com você, tá? Quero lhe dizer que eu já mentalizei estar aqui lá atrás e fico muito feliz pelo convite em poder estar aqui na sua companhia. Mentalize mais vezes e estaremos juntos mais vezes, viu? Se Deus quiser. Eu fico tão feliz assim, porque tem muita gente que gostaria de vir no programa, sabe? E eu não tenho contato, eu não tenho como ter o acesso e de repente acontece, né? Sim. Então, assim, de repente as pessoas que gostam de participar, será sempre bem-vinda. Eu adoro as pessoas daqui, eu amo as pessoas daqui. Sabe? E é tão eu bom. Também. Pois é tão bom isso, né? Não precisa ir sim. buscar ninguém. Por que procurar uma estomaterapeuta fora se nós temos profissionais aqui? Nosso Cariri é uma riqueza, pois né? Sabe? Eu fiz uma pequena cirurgia, coloquei uma válvula mitral e, na ocasião, alguns amigos falaram, olha, ele vai para São Paulo. Não. O médico que cuida de mim, doutor Thales, meu amigo aqui, doutor Samuel, cirurgião, daqui, por que eu vou para São Paulo? Não desmerecido, não, são bons profissionais, como de fato, né? E fiz aqui. Bem sucedido, contando a história. Contando a história e dizendo, olha, é o melhor lugar. E esse é o papel da comunicação, né? Sim, sem dúvida, né? E o nosso papel aqui hoje é falar sobre esse poder da regeneração. Doutora, necessariamente, o que é regeneração? Então, regenerar é interessante que nós temos uma perspectiva de cicatrização e regeneração. Sim. E que bom que você trouxe essa terminologia regeneração, porque a regeneração é a capacidade que o nosso corpo tem, é uma capacidade nata do ser humano em refazer um tecido que sofreu uma lesão, um machucado. E muitas vezes o corpo faz de uma forma tão perfeita que fica quase imperceptível. Que legal, ou seja, regenerar mais ou menos, cicatrizar, talvez ficar a marca. Cicatriz. A cicatriz, né? Fica a marca, Isso. Né? A regeneração é outra, legal. Tema muito interessante, até porque a cicatriz deixa marca. A regeneração não. Também deixa. Também deixa. Tá? Porém, você tocou num tema que nós especialistas em estomoterapia, em cicatrização, nós vimos aqui discutindo, que é o futuro da cicatrização, que se chama terapia regenerativa. Então, hoje nós temos tecnologias que estão junto conosco, nos auxiliando no trabalho, assim como na comunicação se usa aí todo um aparato tecnológico, no consultório também nós utilizamos. E na terapia regenerativa eu uso células do próprio corpo do paciente para, além de cicatrizar, regenerar e deixar essa cicatriz o mais imperceptível possível.
Que legal. Olha só, olha os avanços aí, né? É sim. Que bom para as pessoas. Sim, que bom para a exatamente. sociedade, que bom para as pessoas que necessitam. E eu até brinco que hoje não é mais o futuro, é o presente, porque eu estou aqui, né, fazendo isso para a nossa população. Que bom, que legal. E essa regeneração, eu não sou da saúde e eu escuto que uma criança tem uma capacidade de regeneração, eu ouvia de cicatrização, né? E não fazia a distinção, né? Então, a criança, por exemplo, tem uma capacidade, ou tem o corpo, posso assim dizer, não sei, mais apto a se regenerar de que verdade. Uma pessoa mais... Células mais jovens, elas estão menos depletadas por alguns agentes como a idade, as doenças, né? Alguns fatores externos que ao longo do tempo nós vamos acumulando, a poluição, por exemplo, o tabagismo. Então, a criança ela tem células que estão ali funcionando a toda potência. Então, a capacidade de regenerar de uma criança é muito maior do que quando a gente compara com o idoso. Mas nós temos muitos idosos, e aí eu entro em defesa deles porque hoje é a maior parcela, o meu perfil de pacientes, a maior parte é 60 a mais. Tem muitos pacientes idosos que conseguem, com a ajudinha da tecnologia, regenerar muito bem. Que bom, que legal. Então, seus 60 mais que se cuidem, né? A doutora Mirna está aqui. Exatamente. Que bom. Deus abençoe. Amém. Né? Me diga uma coisa, eu tenho observado que existem aqueles fatores, a regeneração ela só se dá após o fato ocorrer, lógico. Exatamente. Não tem a questão preventiva, não, né, nesse caso, né? Em alguns casos, sim. Ainda tem mesmo assim? Temos sim. Por exemplo, nós temos lesões que são causadas por fricção em um colchão, em uma roupa de cama, pacientes acamados. Então, eles podem estar suscetíveis a uma lesão por pressão, que antigamente conhecíamos como escara. Né? Fulano de tal está com escara ali próximo à região do glúteo. Porém, a gente entra em cena também trabalhando com a família, com os cuidadores para a prevenção daquelas lesões. E mesmo quando eu chego para tratar, eu vou trabalhar a prevenção para que a gente cicatrize, regenere e outras lesões dessa natureza não se instalem. Mas não é muito comum as pessoas buscarem esse processo preventivo, né? Infelizmente não, mas é o caminho mais certo. A conscientização é algo que até agradeço a oportunidade para que a gente traga. Existem muitas pessoas que estão ali presas a um leito de uma cama, porque não podem mais se mobilizar como antes se mobilizavam, passam por isso. Existe uma estatística alta de lesão por pressão e os cuidadores não sabem a quem recorrer. E quando a gente faz um trabalho desse com a família, com os cuidadores, eles ficam assim, perplexos, né? E agradecidos. Mas a gente vai educar qual tipo de colchão utilizar, como acomodar a roupa de cama para evitar uma fricção da pele desse paciente, qual tipo de produto usar em pele. É muito comum as pessoas acamadas utilizarem óleo de girassol em pele, sendo que esse é um produto que traz calor à pele do paciente. Olha só. E elevando a temperatura, deixa essa pele mais vulnerável a lesões. Então, a gente faz assim, a gente faz um 360 graus em todo o ambiente do paciente. Então, E se nós observarmos, pelo que a senhora está falando, eu já estou enxergando adiante uma boa qualidade de vida. Isso. Uma convivência com uma possível, talvez, doença de forma mais
confortável. Isso. Né? Evita custos financeiros. Com certeza. Olha só. É um investimento que vai evitar um custo muito maior. Hoje, e é um sofrimento emocional, talvez, ou de dores bem maior, né? Existe um termo chamado úlcera social. É como a gente descreve a dor emocional e o prejuízo de socialização que uma ferida traz. Imagine pessoas com feridas, e é o que eu vejo, elas terem de parar de trabalhar, elas terem vergonha de conviver com a família, com os vizinhos, porque elas acham que todo mundo vai olhar para elas de forma diferente. É uma moça de 26 anos que dando um exemplo do que eu já atendi, que não tem amigos, que se fica segmentada ali da juventude, de jovens, porque ela tem vergonha da lesão que ela traz na perna, acanhada, com o humor ali abatido. E à medida que a gente vai caminhando e resgatando essa esperança dessa moça, ela vai elevando assim a postura, vai lhe olhando nos olhos, vai chegando arrumada no consultório. De repente você encaminha ela para um nutricionista, para um endocrinologista, porque ela está com sobrepeso e ela adere a esse plano nutricional e vai perdendo peso. E quando eu dou alta para essa menina, em 3 meses que ela vinha com uma ferida há 2 anos, ela me diz: doutora, além de tudo de bom que aconteceu na minha vida, eu estou noiva. Então, uma menina acanhada, que mal saía de casa, ela refez a vida dela ao longo desses 3 meses, está noiva, com planos para o futuro. Olha só. E a emoção da profissional quando... Então, você falando isso, sabe, eu aqui buscando, digo, olha, deve ser o máximo esses 3 meses. Para quem é o paciente, 3 meses é uma longa, deve ser uma vida toda, né? Mas, assim, para profissional que sabe onde quer chegar. Eu recebi uma paciente ontem e quando ela chegou, ele sempre pergunta: em quanto tempo vai fechar? A primeira pergunta. A pergunta de milhões. E eu não me arrisco. Mas eu dou uma previsão, porque afinal eu tenho 23 anos de profissão. Então não comecei ontem, né? Então já vivi muita coisa. E aí eu disse para ela assim: aqui eu vou precisar lhe ver 5 vezes, 2 vezes por semana. E ela ficou assim, disse: mas só isso? Eu disse: vamos ver, se precisar de mais a gente aumenta, mas eu estou lhe dando uma previsão por baixo, 2 semanas e meia, 3. E ontem a gente completou esse prazo e ela disse: mas se bem que você acertou, foi bem em cima, porque eu estou para dar alta para ela na próxima semana, que é a quinto atendimento, né? Conforme a gente havia visto lá atrás. Mas a minha emoção é muito grande. Eu digo que Deus me trouxe ao Cariri, porque eu não sou daqui. Eu sou casada com um filho do Cariri, ele que me trouxe, mas Deus tinha planos maiores para mim. Então, eu imagino que ele preparou tudo isso. O paciente passa pelas minhas mãos, trazido por uma ferida. Mas acontece ali um encontro realmente de uma profissional, uma pessoa com uma ferida que traz uma dor emocional também. E ali eu vou desenvolver... por trás daquela dor, de fato, a dor patológica, tem uma série de outras dor social. Muita dor, né? Eu tenho um paciente que o vizinho não sabe que ela amputou os dedos do pé. O vizinho não sabe que ela tem uma ferida no pé que não cicatriza e ela simplesmente deixou de sair de casa e as pessoas perguntam por vergonha. Por vergonha. E quando a gente conversa sobre isso com ela, ela chora. Então ela mostra, ali no consultório ela consegue abrir o coração. E quando eu vejo que a ferida está fechando e a esperança está voltando, eu vejo um brilho diferente naquele olhar. E isso para mim, assim, não tem preço. Sim, imagino. Então, Deus realmente me trouxe para o Cariri
com esse quando faz assim com amor, quando você, além dos procedimentos normais de um tratamento, de um cuidado, tem a questão assim de, sabe, de amor naquilo que faz. É sim. Porque por vezes eu estou cansada, né? Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, um de 10, Flávio de 10, a Clarice de 6. E eles ficam todos aguardando eu chegar. Mas a minha família entende que eu também tenho esse papel e que é importante para outras pessoas o que eu faço. Então, mas a gente vai cansada. Hoje, pela manhã, eu atendi 3 pacientes, 3 pós-operatórios que não poderiam aguardar para amanhã. E eu fui feliz. A minha família segurou lá as pontas, me aguardou chegar. Que bom, que bom. Merece também os seus parabéns, né? Sua família, né? Mas que legal, quando há essa compreensão e essa construção, quer dizer, isso ajuda ainda mais nos cuidados com o paciente, não é, doutora? Que legal. Gente, eu estou conversando aqui com a doutora Mirna Fontinelli, falando sobre o poder da regeneração do corpo e o papel desta especialista, ela que é estomaterapeuta. Doutora, vamos beber água, por favor. A senhora aceita um cafezinho? Aceito. Por gentileza. Obrigada. Gente, o tema é de extrema relevância, né? O poder da regeneração do corpo. E nós temos que ter muita atenção nos ensinamentos da doutora que nos acompanha hoje aqui no Café com Leite. Lógico, vou fazer aquele intervalo tradicional, mas a gente volta logo, daqui a pouquinho. Nosso café, a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje eu estou aqui aprendendo com a doutora Mirna sobre a regeneração do corpo, nesses cuidados que nós devemos ter. E eu quero mais detalhes e quero aprender mais e assim como te repassar informações ricas, aproveitando aqui cada minuto na companhia da doutora Mirna. Doutora, estomaterapia, nós nos voltamos mais para feridas. É só? Não. Na verdade, essa especialidade, que é da profissão da enfermagem, ela tem 3 braços principais. Então, nós temos o tratamento de feridas, nós temos as ostomias, que são aqueles pacientes colostomizados, por exemplo, né? O trato digestivo em algum momento foi interrompido, precisou botar uma bolsinha. Já trouxe aqui uma Fátima, o nome dela, assiste o programa. Beijo pra você, Fátima. Ela, como é que chama uma pessoa que usa? Ostomizada ou colostomizada. Ela é colostomizada. Colostomizada, exatamente. E nós também tratamos as incontinências urinárias e fecais. Então, são 3 grandes áreas dentro da área maior chamada estomoterapia. Porém, dentro desse universo todo, eu me dediquei, me debrucei ao tratamento de feridas. Quando é considerado uma ferida? Quando, de fato, digamos assim, me corrija, doutora, quando há um corte da pele, por exemplo, porque eu imagino feridas de fora para dentro e de dentro para fora, né? Isso. Tem essas duas aí? Tem sim. Foi interessante a sua colocação e aí a gente vai agora pensar que a pele que nos recobre, é o maior órgão do corpo humano. Certo. E uma das funções é nos proteger do meio externo para o meio interno. E o ideal é que ela esteja íntegra. Então, na hora que eu perco essa barreira de proteção, chamada pele, já se configura uma ferida. Nós temos vários tipos de ferida. Feridas
na forma de queimadura, que são divididas por grau, primeiro, segundo, terceiro grau, conforme elas são mais profundas. Lesão por pressão, estágio 1, 2, 3, onde eu perco epiderme, que é a camada mais externa, epiderme, derme, aí já vou baixando, subcutâneo, musculatura. Então, nós temos lesões que são intencionais, como a ferida cirúrgica. Nós temos as úlceras, né, que é aquela escarificação. Então, toda condição onde se perde a barreira de proteção da pele, nós já conseguimos chamar de ferida. E existem aquelas que é de fora para dentro, por exemplo, em um acidente ou um ferimento que atingiu a pele. Isso. Atingiu a pele é uma ferida. É uma ferida por arma branca, por faca. A gente tem ali uma lesão externa, de fora para dentro. Quando acontece atos dessa natureza, eu vou usar aqui o exemplo do procedimento de fora para dentro, né? Não é o caso de uso de uma arma de fogo. Necessariamente cuida-se da parte... Doutora, nem sei te perguntar, mas, por exemplo, num ferimento com uma arma branca, existe uma profundidade. Sim. Nessa profundidade, foi ferido algo mais interno no meu organismo. Tá. A ferida, eu me retrato exclusivamente na parte da pele, no epiderme, ou interno também? Excelente, é dúvida de muita gente. Toda vida que eu tiver uma lesão, eu não estou só presa à pele em si. Nós podemos ter lesão em osso, tecido ósseo, por exemplo, uma fratura. Quando há uma cirurgia, por exemplo, da ortopedia, a incisão, a cirurgia vai pegar pele, vai pegar músculo, vai pegar osso. Então, nós temos lesão nessas 3 estruturas que eu citei. Certo. E aí, a cicatrização vai acontecer em cada uma dessas estruturas. E todas elas nós chamamos de lesão. E todas elas vão vivenciar um processo de regeneração. Olha só, então... O cuidado da profissional, ela vai lá no mais profundo, não é só... Eu imaginava, doutora, que era só para fechar só aqui. Externo. Para você ver, a tecnologia, como ela nós chamamos a tecnologia de terapia adjuvante, do grego adjuvare, né, que é ajudante. Então, o que a tecnologia faz? A laser terapia é um laser que a gente usa de fora para dentro, mas eu também consigo utilizar esse laser de dentro para fora para ir pegando aqueles tecidos mais profundos e acelerando a cicatrização. E quando eu uso esse laser, eu acelero pelo menos em 3 vezes mais rápido esse tempo para a cicatrização. Doutora, eu acho que aqui no Cariri nós temos, procedimentos, cuidados com a saúde numa dimensão que muitas vezes nós não conseguimos mensurar. Eu concordo. Por falta, muitas vezes, de conhecimento. Sim. Falta de, eu não preciso disso, eu não me interesso. Isso, E quando precisa, vai embora, sai procurar outro lugar. Quando aqui nós temos... Fala-se que o Hospital Regional aqui de Juazeiro é um dos melhores do Nordeste. Pelo menos eu já li muito sobre isso. Sim, ele é muito bom. Nós temos aqui, é uma região muito próspera e que na perspectiva da saúde, ela vem crescendo. Temos excelentes profissionais, inclusive profissionais que vão estudar, se capacitar fora e trazem as tecnologias para o Cariri. Né? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu falo de terapia regenerativa, que é hoje a tecnologia da moda, eu fui lá na fonte, eu estou falando lá no interior de São Paulo, a aprender com quem trouxe essa tecnologia para cá e hoje eu faço aqui no Cariri. E como esse exemplo que eu estou dando, nós temos inúmeros profissionais, então é uma riqueza, não precisa sair daqui não. Muito bem, e assim as pessoas precisam interagir mais e deixar de ler coisas como esses fake news aí, essas desinformações. Isso.
e buscar subsídio mais consistente, as fontes mais consistentes. Concordo. E ao escolher o profissional, checar se ele é um especialista na área. Eu vi essa semana, eu acho que a senhora viu também, 2 ou 3 profissionais aí que foram presos, passando por médico, acho que em São Paulo, não sei. E eu sou contador e eu sempre digo às pessoas, buscando um profissional de serviço, exige a identificação dele. Sim. Direito seu, quando cidadão, consumidor, exija. Se ele não se identificar, saia de perto. Tem e coisa você pode errada. procurar no conselho de classe. Também. A se informação. Não quiser pedir porque está com vergonha, procura no conselho de classe, Sim. né? Por exemplo, eu sou a única especialista em ozonioterapia do Cariri, que é outra tecnologia que acelera a cicatrização. E esses dias um paciente chegou até a mim porque ele foi na ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia, que fica em São Paulo, onde eu fiz a minha pós-graduação e pedi uma especialista aqui. E aí eles deram meu nome e ele chegou até a mim através da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Então, a população pode acessar os conselhos de classe, as associações, para ter a informação segura. Até porque é sua vida, né? Sim, com certeza. Na internet existem pessoas oferecendo milagres, né? Promessas que nem sempre são reais. Sim. Então, nós temos que nos resguardar, investigar, procurar o currículo desse profissional, o currículo Lattes, saber se ele fez um mestrado, um doutorado, as pós-graduações, porque isso sim eu passei 2 anos fazendo uma pós-graduação. Será que o meu conhecimento se equipara a uma pessoa que estudou um final de semana? Tem sentido, né? Tem que refletir sobre isso. E volto a insistir para o telespectador. Eu não estou falando necessariamente de um profissional de saúde. Isso. Um contador, vou logo começar por mim, um advogado, vou começar por mim também, e meu amigo doutor Alcântara, vamos exigir, né? Um engenheiro, um arquiteto, enfim, qualquer profissional liberal exige a identificação. E se ele não se identificar só com aquele cartãozinho lá que nem existe mais, pula fora, tá? Com cuidado. Criar um número lá e botar lá uma OAB número tal ou um CRC número tal é fácil. Tá? Então, muito cuidado e busque um profissional à altura. Afinal de contas, no nosso exemplo aqui da doutora, são os cuidados com a sua vida, não é nem com a sua saúde, com a sua vida, com né? a sua vida. Doutora, a falta do cuidado com uma ferida pode me levar ao óbito? Pode. Infelizmente pode. Porque uma ferida é uma... É muito relaxamento, né? Porque assim... É muito relaxamento. Também depende também, né, É muito relaxamento, mas a condição pode se agravar e cronificar e aos poucos chegar a algo mais sério. Vou lhe dar um exemplo. Quando eu perco a barreira de proteção da pele e eu tenho uma ferida, as bactérias da nossa própria pele que convivem harmonicamente com a gente, porque se eu pegar uma lente de aumento aqui, super aumento, eu vou ver uma microbiota de germes residentes na minha pele, como na sua, de qualquer pessoa. Na hora que eu tenho uma lesão, esses micro-organismos, eles vão adentrar e dependendo da quantidade de micro-organismos habitando ali, eu passo de uma colonização para uma infecção. E aí já é algo mais sério, porque dependendo da profundidade dessa lesão, se eu, por exemplo, estiver perto de um tecido ósseo, eu posso ter uma osteomielite, que é uma infecção no osso, e nós sabemos que dentro do osso tem circulação, e essa infecção cair na corrente sanguínea. E isso realmente se tornar uma sepse, uma infecção generalizada, que pode colocar em risco a vida do paciente, sim. Indo ainda nessa dimensão, e em sendo descoberto ou buscando ajuda a tempo,
É possível uma regeneração? Ah, com certeza, né? Alguns pacientes, eles perdem um pouco o time e podem ter uma amputação. Eu tô falando de lesões que a gente conhece como pé diabético, né? As lesões nos pés das pessoas com diabetes, que está associada, por exemplo, a uma má circulação, que é outra complicação que a diabetes traz. E aí eles podem ter ali, perder um dedo, 2, parte do pé, né? Isso, mas é possível, sim, perde parte do pé. E aí a gente, diante disso, ainda consegue, né? Podemos evitar uma amputação e quando ela acontece, há uma regeneração daquele tecido pós-amputação. Eu tive um paciente, um homem ativo, né? Trabalhando, diabético, 56 anos, mais rígido, teve uma lesão no hálux, no dedo maior do pé. Ele negligenciou. Uma paciente minha que o conhece disse, vá na doutora Mirna, mas ele achou que não era nada. Bobagem, é besteira isso. É besteira. E aí Homem sempre passaram-se, assim, né? E ele queria trabalhar, queria se manter ativo, ficou talvez com um pouco de medo. Mas com 30 dias esse dedo estava com sofrimento, estava escuro, inchado, com dor e com uma infecção. Então esse paciente procurou tarde, ele precisou amputar, ele perdeu todos os dedos desse pé. Ele amputou, que a gente chama em médio pé, no meio do pé. E aí, depois ele veio para mim, para a gente cicatrizar o local pós-amputação, e ele disse assim, olhe, eu estava com o pé na cova. Porque o que ele quis me dizer? Que parte do pé dele foi cortada. E eles entregam esse membro amputado para a família sepultar. Isso é um detalhe que só o paciente e a gente que é profissional sabe. Então ele disse, eu ia sepultar parte do meu pé. Então eu estava com o pé na cova. E se eu tivesse ali procurado naquela época, nada disso estava acontecendo. Arrependimento tardio, porém sirva de exemplo para tantos quantos, exatamente. Né? Certa feita eu gravei com um profissional de saúde aqui, um vascular, se não me falha a memória, doutor André Porto, me parece que foi com ele. Mas não detalhe, não, falamos sobre pé diabético. E veio uma senhora aqui, 15 dias depois, me agradecer porque assistiu o programa com ele e foi cuidar do pé. De uma pessoa dele, não tinha sido nem ela, de uma pessoa dela que tinha um ferimento no dedo do pé e tal. Veio só me agradecer. Eu disse, não me agradeça não, foi tão bom. Uma vida que a gente alcança e salva, já valeu a pena estar aqui. Com certeza, isso é o que me deixa mais feliz em estar aqui diariamente, tá? Sabe? Por esse canal de comunicação, com um poder social incrível. Que bom. E eu espero que este também atenda a várias e várias pessoas. Eu tenho certeza, né? Que sim. E muitas vezes estão até sofrendo em casa. Sem esperança. Sem esperança. Sem esperança. Tal como falamos no primeiro bloco, né? Gente, eu estou conversando com a doutora Mirna Fontinelli, aqui no programa Café com Leite, falando sobre o poder da regeneração do corpo e, em especial, o papel do especialista em estomaterapia. Doutora, vamos tomar mais água São Geraldo, por favor. E mais um cafezinho, né? Por gentileza. Gente, quer conhecer um pouco mais sobre o poder da regeneração? Fique ligado. Próximo bloco, a doutora continua com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. O programa Café com Leite tem essa finalidade, te manter bem informado com os nossos profissionais, com as pessoas que aqui vêm para bater um papo de forma bem descontraída e lhe manter muito bem informado. E hoje eu estou conversando aqui com ela, que é enfermeira, ela é doutora
em estomaterapia, doutora Mirna, ela que abrilhanta o nosso programa de hoje, sobre este tema, um tema quão importante é, né, que é o poder da regeneração. E quantas pessoas hoje se encontram acometidas de algum ferimento, né, de alguma ferida, muitas vezes até emocional, e não curou ainda, né? Olha aí o momento de você refletir e pensar na busca de ter uma vida melhor, mais confortável, uma vida mais saudável. Olha os exemplos, tantos quantos a doutora citou aqui, de pessoas que têm problemas, tiveram problemas e hoje têm uma vida diferenciada, né? Muitas vezes você está aí sentadinho, nos assistindo, e com a dor e com a ferida grande. Pense nisso. Doutora Mirna, essa pergunta quando eu faço, tem gente que briga comigo, sabe? Quando eu encontro na rua, eu não gosto quando você faz aquela pergunta. Perguntazinha tola, mas que eu acho assim de tamanha relevância. As redes sociais são acessíveis de forma extrema hoje. É comum a vovó, ou a mamãe, ou a titia, toma esse medicamento que meu neto, meu sobrinho, não sei quem, tomou e ficou bom. Então vai na farmácia e compra um medicamento e etc. Coisas dessa natureza. Ou vou aqui nas próprias redes sociais que tem de tudo, inclusive milagre. Tem de tudo, inclusive fazer até ganhar na loteria e tudo mais, né? Mais importante, a pergunta é, doutora, esses atos que ainda hoje são cometidos pode, inclusive, levar pessoas a piorar a sua situação? É um ato correto agir dessa forma? Então, eu adorei essa sua colocação e vou aproveitar para alertar, né, quem está nos assistindo para esse tema. Quando a gente busca uma informação, a gente tem que se preocupar com a fonte dessa informação. E as receitinhas caseiras, na verdade, é o seu vizinho ou outra pessoa desejando ajudar, mas testando algo caseiro em você. E você está servindo de experimento, de cobaia para aquele produtinho natural aparentemente inofensivo. Vou citar um. Passa babosa nessa ferida que ela fecha. Eu já ouvi, doutora, isso demais. A babosa está lá plantada no chão, onde um animal pode ter passado e urinado. Um gato, por exemplo. Ninguém viu, mas está com contaminação. Certo. A babosa possui aloína, que é um irritante para a ferida. Então, aquele produtinho natural, ele não passou pelo mesmo processamento de um produto que a indústria farmacêutica nos entrega, que está estéril, preparado e que já passou por estudos, ensaios clínicos para comprovar a segurança e a eficácia desse produto. Então, quando eu, especialista, prescrevo um produto para que aquele paciente utilize, eu tenho 100% de certeza que teremos ganhos, resultado e zero prejuízo. O que eu não posso afirmar com o produtinho caseiro ou a pomadinha. Sabe uma curiosidade? Eu não gosto de indicar pomada para ferida. E as pessoas gostam de utilizar... Uma pomadinha por cima assim é tão confortável assim, doutor? Não uma dá certo. pomadinha ali, não. Não, né? Pomada, ela tá às vezes no último ali lugar de indicação do meu rol de possibilidades para tratar uma ferida. Mas, doutor, é mesmo? Por quê? É, sim. Porque hoje nós temos inúmeros outros produtos que entregam o resultado que eu quero, sem trazer o prejuízo que algumas pomadas trazem. Sabe por quê? A ferida aberta, ela vai fechar da borda para o centro e de baixo para cima. Sim. Eu tenho que ter uma borda saudável e sequinha. A pomada que se coloca no centro de uma ferida macera a borda. Ela pode até ajudar o centro da ferida, mas ela não dá saúde para que essa borda feche. E ao invés de fechar, a ferida aumenta.
A pomada que o paciente preenche lá a ferida, ele não consegue remover correto. Então, às vezes, o paciente chega com uma crosta de pomada ressecada dentro da ferida. Então, aquela pomadinha inocente, ela está atrasando o processo de cicatrização. Nem todo mundo sabe utilizar uma pomada. Ah, sim. Procure sempre um profissional, doutora. E essa busca pela internet ou a atenção pelo vizinho é bom esquecer, né? É. Como a senhora disse, pode ser uma cobaia, né? Estou Exato. testando. Na maior parte das vezes é. É. E pode até levar a pioras, né? Com certeza. Eu vou dar outro exemplo. Água oxigenada. As pessoas acham que limpa a ferida com água oxigenada. E às vezes quando tem sangue, faz aquela espuminha, né? O pessoal acha que é bonito. Ali nada mais é do que uma reação chamada catalase, que espuma. Mas aquele produto contido na água oxigenada para a ferida aberta, ele degenera e ele destrói as células vivas. Então, ao invés de ajudar, ele atrasa a cicatrização. Doutora, quando é que eu sei que eu estou ficando melhor de uma ferida? É normal que uma ferida melhore ou feche em 3 semanas. O nosso corpo tem a capacidade de regenerar um machucado. Mas se eu estou há 3 semanas e não vejo melhora, não espere mais. Procure o especialista, porque algo está errado. E nós, especialistas, a gente consegue fazer uma consulta, um exame físico, uma anamnese criteriosa e identificar onde é que você está errando. Mas a ferida, por exemplo, quando ela está... A senhora falou que quando ela está... ressecada, sequinha. A borda tem que estar seca. Ela tem que estar assim, seca, né? Mas assim, eu estou com uma ferida aqui na minha mão e como é que eu vou saber que eu estou melhorando ou piorando? Eu tenho que observar essa questão. Diariamente ela tem que estar melhor. E em 3 semanas é para ela já estar fechada. Não cicatrizou em 3 semanas, procura ajuda. Cobrir, fazer um curativo. Um curativo. Nós gostamos de indicar essa conduta. Tem até um mito. Deixa a ferida respirar. Eu ia chegar aí, doutora. Porém, quem tem nariz somos nós. E é o nariz que tem a função de levar oxigênio para todas as células, através dessa troca gasosa que o nosso pulmão faz com esse ar. A ferida não tem nariz, ela não precisa respirar. E quando a gente coloca um curativo, e por sinal nós temos inúmeros curativos tecnológicos, cada ferida vai precisar de um curativo, por isso que o olhar do especialista faz diferença, nada mais é do que a gente controlar aquele ambiente fechado e protegido para evitar a infecção e dirigir aquele processo para a cicatrização. Uma ferida aberta pode pousar uma mosca. A mosca bota um ovinho. E esse ovinho, em 24 horas, vira uma larva chamada miíase ou tapuru. E aí, de repente, a pessoa olha e tem várias larvinhas e um processo infeccioso ali acontecendo. Então, uma vez com uma ferida, muito cuidado Muito cuidado, tem que cobrir. Tem que cobrir, né? Muito bem, doutora, que legal. Olha, sabe, pequenos detalhes que a gente não cuida e que de fato pode chegar a uma dimensão tão grande, né? Como chegamos até a falar no primeiro bloco na questão do óbito, que é a falta do cuidado, a falta de atenção. Isso. Né, com um pequeno ferimento. E muitas vezes, agora, a relação, por exemplo, uma das coisas que acontece, doutora, eu vejo alguém com um ferimento, hipoteticamente aqui, situações hipotéticas. Alguém com um ferimento. Eu, de fora, chegar e falar, olha, você está com isso aqui é algo ruim, perigoso, não sei, vai se cuidar, vai procurar isso aqui, a pessoa fica com raiva de mim, porque eu estou dizendo que ele está lá cheio de ferida. Sabe, pode acontecer isso, né? Com certeza. Eu não posso nem falar, eu quero ainda ajudar. A pessoa ainda fica com raiva de mim. É um detalhe também que a gente precisa ter
Porque o que é que eu estou querendo provocar? É que as pessoas não deixem de falar, por mais que a outra fique magoada. Porque você está procurando fazer o bem. É um alerta para o bem da pessoa, né? E para que essa pessoa busque ajuda. Agora, quando é que eu busco uma profissional de estomaterapia? Quando eu percebo atraso na cicatrização, eu percebo dor, passou 3 semanas, está com dor que atrapalha o sono, deita à noite e aquele local da ferida lateja de dor, tá inchado, tá vermelho, sai ali um líquido da ferida que às vezes parece pus, tem um cheiro forte. Todos esses sinais são sinais de inflamação naquele local. Nada mais é do que o seu corpo gritando. Pedindo socorro. Eu vou no postinho, ou eu vou na UPA, ou eu vou... Bom, se eu tiver conhecimento, se eu assistir o programa Café com Leite, eu vou procurar um profissional de estomaterapia. Exatamente. Legal. Gente, eu estou conversando aqui com a doutora Mirna Fontinella, ela que é doutora, ela é enfermeira, doutora em estomaterapia, abrilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre o poder da regeneração. Doutora, se nós buscarmos aquelas vertentes que a profissional de estomaterapia envereda, ou seja, pode cuidar, nós teríamos aí oportunidades de passarmos aqui mais tempo conversando, né? Mas eu vejo aí que nós temos aí, a produção fica me reclamando e eu tenho que parar um pouquinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho, doutora? A gente volta logo, tá bom? É rapidinho, tá certo? Gente, nosso intervalo você já sabe, é pequenininho, é só o tempo do cafezinho e da água mineral São Geraldo. Volto já. Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, na companhia da doutora Mirna. Aprendi mais um pouquinho, porque eu aproveitei e explorei mais os conhecimentos da doutora. Mas, doutora, a produção fica reclamando e eu tenho que parar. E eu quero te agradecer por esse momento, que foi super importante. Eu tenho certeza que atingiu o nosso público, que chegou a mensagem lá. Eu fico muito feliz, eu quero que você deixe suas redes sociais, para quem quiser entrar em contato e conhecer a doutora Mirna, né? Gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acredito muito no poder da comunicação, no papel social. Parabéns por esse programa, por esse projeto incrível. Quem quiser conhecer, aprender um pouco mais, né? Eu adoro falar sobre esse tema e passaria muito mais tempo aqui no nosso papo, que foi muito agradável. Mas eu estou lá no Instagram, @doutora Mirna Fontinelli. Coloca aí nos caracteres aí. Bom, doutora, pois muito obrigado mais uma vez, tá? Quem agradeço. Nos veremos em breve, que faço questão de lhe servir o meu cafezinho, tá bom? Tá, joia. Eu posso mandar um beijo carinhoso para o Felipe? Flávio e a Clarice, é isso? Isso. Flávio e a Clarice. Isso. Seus filhos que estão nos assistindo. Beijo para vocês, Deus abençoe, tá? Que quando chegar em casa... E para o meu esposo. Teu esposo, como é o nome dele? Que ficou com as crianças, ficou cuidando do Nelson Costa. Nelson Costa, que é médico veterinário, é isso? Tá lá cuidando da Clarice e do Flávio. E do Flávio. Que bom, que legal, que bom. Parabéns para vocês. Um abraço grande para você, meu irmãozinho. Sua esposa maravilhosa aqui, viu? Me deu uma aula aqui. Para mim, não. Meu telespectador, né? Vou aproveitar também e mandar um abraço para meu amigo Dr. Flávio Matos, que é advogado. Assiste o Café com Leite lá na Lagoa Seca. Osmar, do Bar do Galego. Vicente e Verônica. Meus irmãos, Vicente, Verônica e Soares. Soares e Vicente sempre mandam foto assistindo o programa. Meus irmãos, né? Se não assistirem, né? Olha só. Eu vou brigar com eles, mas sempre estão ligados. Zuleika,
Zuleika, também recebo todas as suas mensagens, viu? Um beijo para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Doutora Francisca, advogada, da mesma forma, muito obrigado pelo carinho das suas mensagens, ela que é advogada. Doutor Queiroz, um abraço para você também, assiste o programa, né, com a sua esposa. Dona Osana Tavares, ela é aqui do bairro Socorro, ela disse assim, olha, ela que agradece pelas informações edificantes do programa Café com Leite. São palavras delas que ela mandou aqui pra gente. Então, dona Osana, muito obrigado pelo seu carinho, fique ligado. Inclusive, disse mais, o programa é sua companhia de todas as noites. Tá aí, olha aqui, tá dado o recado, viu, dona Osana? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá? E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se, o programa Café com Leite de segunda a sexta-feira, a nível regional, e aos domingos às 23 horas no canal 16.1 na TV Meu Norte, e aqui na região na TV Café com Leite. Nós estamos em nível nacional, todos os domingos às 22 horas. Você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafecomleite.com.br. Eu vou ficando por aqui em nome da produção que faz com que eu possa chegar até você com as informações brilhantes como a de hoje. Fica aqui a nossa gratidão pela sua audiência. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.